bom dia, galerinha do bem, alunos do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de História e estaremos dando continuidade aos conflitos da República Velha. Hoje nós estaremos falando sobre o importante conflito no interior da Bahia que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Então, estaremos estudando estas rebeliões na América Ibérica, como nós já havíamos dito na aula passada. Então, aqui pela foto, pela nossa capa aqui da nossa aula, vocês estão vendo aí alguns dos principais conflitos acontecidos no Brasil durante a República Velha, né? Nós temos ali em cima já aqui o tenentismo, né? Como nós vamos estudar depois, o tenentismo. Nós temos aqui uma cena emblemática do cangaço, uma foto que retrata a destruição do bando de Lampião, a revolta da vacina, aqui a revolta da chibata, a guerra do contestado e aqui uma imagem de Antônio Conselheiro representando aí a guerra de Canudos. Então, só para a gente lembrar, nós estamos estudando a República Velha, que a República Velha ela se estendeu de 1889 e terminou no ano de 1930 com a Revolução de Vargas, ou melhor dizendo, a Era Vargas. Então, a República Velha compreende este período. E a República Velha, vocês já viram na aula anterior, ela está dividida em duas partes. Ela está dividida em duas partes. A República da Espada, quando os presidentes brasileiros eles eram militares, aí no caso Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois nós tivemos do ano de 1894 até 1930 a chamada República Oligárquica, República de Poucos, que foi aquele período onde os presidentes do Brasil eles ou eram criadores de gado, a ideia do café com leite, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo com os plantadores de café, por isso que vem a ideia do café e o leite lá em Minas Gerais, a produção de leite, a produção de gado. Então, durante essa república oligárquica, principalmente, é que nós vamos observar estes conflitos que nós estaremos explicando hoje e nas próximas aulas, né? Então aqui nós temos um mapa do Brasil expressando aí estes conflitos que aconteceram no século XIX e também no século XX, o finalzinho do século XIX, né? Desde o início aí da nossa república até aí por volta do ano de 1930, já no século XX. Aqui a gente destaca o cangaço, a guerra de Canudos, a revolta da vacina, as greves operárias, guerra do contestado, revolta da chibata e o tenentismo, algumas delas aqui no Nordeste e as outras aqui mais para o sul e sudeste aqui do Brasil. Então vamos ver um pouquinho do contexto histórico para a gente procurar entender por que houve este movimento e outros movimentos também no Brasil, né? Então vamos ver um pouquinho da realidade do sertão nordestino, né? Para vocês terem uma ideia que a situação difícil dos nordestinos não é coisa do século XXI, mas já vem de muito e muito tempo, né? Então, realidade do sertão nordestino, movimentos sociais na Primeira República. Existia um grave problema da exclusão socioeconômica, para vocês terem uma ideia, não só no Nordeste, mas no Brasil de um modo geral, existiam determinados grupos
tanto políticos como econômicos, que de uma certa forma participavam, tinham vez neste período republicano, né? Os latifundiários ricos, aquelas pessoas, os latifundiários ricos, os governadores, os políticos, né? E aquelas classes a ele ligadas por uma troca de favores. Mas, de um modo geral, a população dos campos, das cidades, as pessoas populares, as pessoas que não tinham nenhum tipo de expressão política, essas pessoas elas viviam numa completa miséria, sofrendo opressões dos coronéis, que eram aqueles latifundiários, aquelas pessoas ricas, que de uma certa forma exerciam um domínio muito grande, tanto nas pequenas cidades como também no meio rural, né? Então essas pessoas eram detentoras de terra, eram detentores até de certos títulos dados pelos governadores e até pelos presidentes. Essas pessoas elas eram uma espécie de porta-voz dos governadores e do presidente nessas cidades pequenas, né? Então ameaçava as pessoas, elas davam emprego, mas em troca desse emprego, desse trabalho, as pessoas tinham de votar nos seus candidatos, né? Então era uma situação terrível. Então qualquer novidade, qualquer possibilidade que viesse a existir, o povo ele acreditava. É tanto que lá em Santa Catarina, muita gente seguiu a este beato chamado José Maria, que houve nós vamos até ver depois, houve uma chamada Guerra do Contestado, onde muita gente seguia esse líder religioso. Coisa parecida aconteceu em Vaza Barris, aqui na Bahia, quando Antônio Conselheiro ele arregimentou uma grande quantidade de pessoas para segui-lo. Então nós vamos tratar justamente desta realidade, né? Em situações de extrema dificuldades também, durante esse período do Nordeste, deu vazão para que o banditismo ele surgisse como se fosse uma espécie de alternativa. É neste período também que surge, no interior aqui dos sertões, o cangaço, né? Grupo de cangaceiros que tinham determinados líderes, não tinha somente um grupo de cangaço, então existia grupos de cangaço. O mais conhecido de todos eles era o de Lampião. Então eram pessoas que andavam saqueando cidades, eram pessoas que andavam tendo alguns conchavos políticos com alguns políticos, algumas lideranças, mas eram pessoas, de um modo geral, eram pessoas bandidas, eram pessoas que aparentemente recebiam até alguma comparação com uma espécie de Robin Hood, aquele mocinho que tomava dos pobres, tomava dos ricos para dar aos pobres, mas na verdade não era muito isso que acontecia. Mas é tanto que nessa situação tão grande de miséria, de injustiça, esse pessoal surge como se fosse algo bom, como se fosse algo necessário para o momento. Então vamos só ver ainda alguns detalhes sobre a situação do Nordeste nesse final do século XIX, o início aí desta República Velha. A fome, né, a questão do desemprego, baixo rendimento das famílias, deixavam muita gente sem ter o que comer. Sem falar que ainda tinha as questões climáticas, né, a parte das secas, não somente no Agreste, mas no sertão de um modo geral, que passava vários anos sem chover, e quando isso acontecia, a agricultura ela não existia, o gado morria, o cidadão passava fome, e aí muita gente deixava suas terras, abandonava suas terras e procurando outros lugares para viver. E sem falar também que tinha falta de apoio político. Os governadores, os políticos, eles davam atenção só mais àquele grupinho que tinha algum tipo de apoio. Mas as populações mais carentes ficavam aí ao Deus dará. Existia também a questão da violência, né, que grupos armados, principalmente ligados aos latifundiários, eles ocupavam terra, eles botavam para fora quem queriam, eles se envolviam nas disputas políticas das regiões, ameaçavam a gente, mudavam até resultados de eleições. E aí tinha a questão também do desemprego. As populações mais pobres não tinham oportunidades
de emprego, de acesso à educação e por aí vai. Aí é neste período aí também que quando surge uma pessoa com a figura de um libertador, de alguém que viesse sanar qualquer tipo de problema, as pessoas seguiam ele como se fosse um Deus. Foi o que aconteceu, né, com essa ideia do fanatismo religioso. As pessoas seguindo aos ensinamentos de Antônio Conselheiro como se fosse alguém messiânico, como se fosse um enviado de Deus para trazer libertação, para trazer salvação para o povo e trazer dias melhores de vida. Aconteceu com Antônio Conselheiro aqui na Bahia e lá no sul do Brasil com o Beato José Maria. Só que aquela história nós vamos ver em outra aula. Então vamos estudar um pouquinho Canudos, né? Que Canudos virou livro, Canudos virou seriado, virou filme. Foi um conflito, né? Onde quando a gente olha pelo lado do Brasil, pelo lado real da situação, foi um dos maiores massacres que nós já passamos na história do nosso Brasil. Os livros de história, alguns deles contam a destruição do Arraial de Canudos, né, da cidade de Canudos, como se fosse um ato heróico do governo português. Mas será que foi um ato heróico ou será que foi um ato de covardia e de extrema autoritarismo do governo brasileiro, né? Vamos tentar ver um pouquinho sobre isso. A história de Canudos começa por volta do ano 1893, né? 1893, vocês devem lembrar que a República Velha, o período oligárquico vai começar no ano de 1894. Então aí, finalzinho aí direitinho aí da República da Espada, início aí da República oligárquica, na região de Canudos, no Arraial de Canudos, na região da Bahia, no interior da Bahia, né, onde se reuniu um grande grupo de seguidores do Beato Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem o seguisse. Ele conseguiu trazer esta mensagem àquelas pessoas menos favorecidas, os jagunços, pessoas pobres, pessoas sem ter nenhuma representatividade, pessoas que viviam na miséria, e daí começaram a se reunir, começaram a se formar um arraial já por volta do ano de 1896. O Arraial de Canudos ele já tinha aí aproximadamente 15 mil sertanejos, né? Esse número veio crescer muito mais depois, quando o arraial foi destruído. Eles viviam de uma maneira comunitária, na figura de Antônio Conselheiro. Eles viviam da criação de animais e também de plantações. Cresceu muito rápido a notícia desse estilo de vida alternativo, né? Começou a incomodar, principalmente começou a incomodar os coronéis, que se viu ameaçado, perdendo alguns funcionários, né? A Igreja Católica vivia ameaçada porque estava perdendo seus seguidores para seguir uma nova postura, um novo líder, e daí veio já de imediato essa dupla antipatia. Aí o conflito se deu desse movimento de Canudos contra essas três grandes forças: a política local, os governos locais, os coronéis, a própria igreja e também já o governo federal, que na época não era mais português, já era a República, e é nesse momento aonde o governo brasileiro vai entrar na jogada também, né? Dados de Canudos, né? Então o período aí por volta do ano de 1897 foi onde aconteceu de 1896 a 1897, aproximadamente um ano de sonho, um ano desse esplendor, desse arraial, né? O local foi no interior do sertão da Bahia. Os envolvidos, né, como já havia falado, só para reprisar um pouquinho mais, para vocês gravarem, nós tínhamos do lado dos habitantes de Canudos, deixa eu pegar aqui minha caneta, agora dá certo. Nós tínhamos jagunços, sertanejos pobres e miseráveis e fanáticos religiosos, liderado por Antônio Conselheiro. Do lado das tropas do governo da Bahia, você tinha os militares enviados pelo governo federal e tinha também, lógico, o apoio
da igreja, do próprio governo baiano e ainda dos latifundiários, né? Então, as causas dos conflitos, o governo da Bahia, com o apoio dos latifundiários, não concordava com o fato dos habitantes de Canudos eles não pagarem impostos. Eles criaram também alguns pretextos, algumas coisas. Eles diziam, não, vamos acabar com esse arraial porque esse pessoal aí, eles nem querem pagar impostos e não querem obedecer às leis do governo. Estão vivendo aí como se não tivesse lei. Eles afirmavam também que Antônio Conselheiro, o líder, né, ele era contrário à república e queria de volta a monarquia. Na verdade, o Antônio Conselheiro, ele defendia justamente o fim da cobrança de impostos para aquele povo, né? E também ele era contrário ao casamento civil, né? Ele dizia que aquele casamento que a Igreja Católica estava fazendo, casando também as pessoas civilmente, diante da lei dos homens, ele dizia que estava errado, que o único casamento que era aceito por Deus era o casamento religioso. Ele afirmava que ele ser enviado por Deus para livrar e liderar esse movimento contra as injustiças e as diferenças sociais. Ele também era um crítico do sistema republicano. Não fica nem claro que ele era um defensor da volta da monarquia, mas ele era crítico em relação ao sistema republicano, como estava sendo implantado e como estava sendo, digamos assim, exercido. Apenas um pequeno grupo é quem dava as cartas, o povo, a sociedade, os menos favorecidos, eles não eram agraciados, tá certo? Aí daí vamos ver agora como foi que aconteceu este conflito, né? Nas três primeiras tentativas, as tropas governistas do contra o Arraial do Canudo, ela fracassou. Então, as três primeiras tentativas do governo baiano, com a ajuda aí da igreja e do governo federal, eles não tiveram o sucesso. Aí daí, com essas três tentativas, né, os sertanejos e os jagunços, né, eles se armaram cada vez mais, né, com esses confrontos. E daí as notícias chegaram lá pelo Rio de Janeiro, nos ouvidos lá do presidente. Aí nessa quarta tentativa, o governo da Bahia, com apoio das tropas federais, e que essas tropas vieram de várias regiões do Brasil, usando armas pesadas, elas foram enviadas para o sertão paraibano. E lá praticamente massacraram os habitantes do Arraial de Canudos, né? Então foi um massacre brutal que envolveu morte de criança, mulheres, idosos. Então não escapava ninguém, ninguém teve piedade de ninguém. Arrasaram com aquele movimento, né? Inclusive o corpo de Antônio Conselheiro foi encontrado depois, no momento daquele massacre, botaram fogo em muitos lugares, muita gente morreram queimadas, com as casas destruídas. Aí depois eles encontraram o Antônio Conselheiro morto. Até hoje as pessoas têm dúvidas como foi que aquele homem ele teria morrido, se talvez, sei lá, por uma explosão de uma granada ou por uma doença que acometeu ele naquele momento. Fica assim ainda esse negócio meio que em dúvida. Mas, de um modo geral, o conflito, a Guerra de Canudos, significou a luta da resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social que reinava na região, né? Isso vai acontecer em outros conflitos, né? Aparentemente, aquele conflito que foi abafado pelas forças do governo federal, ele não teria assim um sucesso, mas ficava o exemplo, como aconteceu com a Inconfidência Mineira, que aconteceu antes, né? Quando o movimento liderado por Tiradentes foi arrasado pelas tropas de Portugal, mas aquele movimento ele não calou-se.
o exemplo dele soava, o sangue derramado ali soava, clamava, gritava por liberdade. Então esses conflitos que aconteceram, inclusive esse de Canudos, serviu para muita coisa, serviu para abrir os olhos dos governantes. Lógico que não houve mudanças, muitas delas por parte do governo, mas mudança na mentalidade do povo, que não aceitava viver de uma maneira tão injusta e desigual. Eu coloquei aqui apenas algumas informações sobre Antônio Conselheiro. Era um líder e, na verdade, ele teve esse sucesso todinho na Bahia, mas ele não era baiano. Ele era cearense, ele era da cidade de Quixeramobim. Em 13 de março de 1830, ele nasceu, né? E faleceu, né, nesse movimento em Canudo, na data de 22 de setembro de 1897, que foi o dia desse grande massacre. Foi considerado uma espécie de fora da lei pelas autoridades nordestinas. Antônio Conselheiro peregrinava pelo sertão do Nordeste, marcado pela seca, pela fome e pela miséria, levando uma mensagem religiosa e conselhos sociais para a população carentes. Conseguiu uma grande quantidade de seguidores, sendo que muitos o consideravam santo, né? Essa figura do santo, como o padre Cícero teve essa mesma questão, né, de ser considerado como uma pessoa santa, o José Maria, também lá no sul do Brasil, né? Há relatos de seguidores de Antônio Conselheiro que afirmaram que o beato tinha a capacidade de fazer milagres e que o mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. Algumas pessoas, né, relatam que ele fazia milagres, essa questão do fanatismo das pessoas, né? Mas ficou esta figura emblemática aí. Aqui nós temos uma foto do corpo de Antônio Conselheiro, uma foto registrada por Antônio Vicente Mendes Maciel. Esta foi a única foto que a gente tem notícia dele. Na verdade, a única foto conhecida dele. As outras fotos que você vai encontrar, inclusive essa foto aqui, são desenhos, são gravuras. Essa daqui não, essa aqui é uma foto dele mesmo. A única foto que se tem notícia é uma foto conhecida dele, tirada por diverge um pouquinho, né? A gente observa aqui tem o nome de Antônio Vicente Mendes Maciel, e outra diz que foi tirada por Flávio de Barros, no dia 6 de outubro de 1897, tá certo? Então fica esta atividade para vocês responderem. Nunca eu me canso de repetir. Vocês devem fazer atividade no caderno, responder, colocar lá o nome da escola, o seu nome completo, o ano que você estuda, a sua turma, e daí você manda no meu privado, tá bom? Então, até a próxima aula e que Deus nos abençoe.